que no ano de 2023 possamos ter a ajuda de Deus para podermos melhorar em todas as nossas atitudes. Somente com a ajuda dele nós teremos sucesso. Porque se depender de nós, é só um buraco. Eu quero convidá-los para abrirmos as nossas Bíblias no livro do Êxodo. Já estamos na última hora do ano de 2022. Possamos ter a misericórdia de Deus nas nossas vidas, da mesma forma que foi no ano de 2022, seja no ano de 2023. Êxodo, capítulo de número 13. Êxodo 13, a partir do versículo 20, diz assim a palavra do Senhor. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Senhor Deus, fala aos nossos corações, porque queremos ouvir a Tua voz, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, nós lemos no início do nosso culto o Salmo número 124. E como eu falei, o Salmo 124 é um salmo de agradecimento. E nós estamos num momento de agradecimento a Deus. O dia 31 de dezembro, ele é uma oportunidade de nós agradecermos a Deus. E agradecemos a Deus por quê? Como diz lá no próprio Salmo, que se Deus não estivesse conosco, nós teríamos sido tragados, teríamos sido mortos. Se Deus não estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eu não sei o que aconteceu na tua vida durante este ano, mas é bem provável que em muitos momentos, homens maus tenham se levantado. A gente fala assim, homens maus, mas às vezes não é um homem mau. Às vezes é uma garota, um homem, uma menina, um menino, ou é uma situação que se apresentou para você de forma contrária daquilo que você estava pensando. E aquilo te trouxe um aborrecimento. O texto fala que nós teríamos sido engolidos vivos. Águas teriam nos submergido. A torrente teria passado sobre a nossa alma. E seríamos presas aos dentes dos nossos inimigos. É lógico que tudo isso aqui é uma linguagem figurada, tudo uma metáfora. Se nós formos interpretar isso aqui de uma forma literal, aí você poderia dizer, mas eu não passei por rio nenhum, esse ano nem fui à praia, como é que eu ia ser engolido vivo? Como é que as águas teriam me submergido? Como que a torrente teria passado sobre a minha alma se eu não tive nenhuma oportunidade de estar diante de uma tempestade? Como que eu seria presa de algum inimigo ou de um animal se eu não entrei na floresta? Mas muitas coisas aconteceram nas nossas vidas durante este ano e que merece a nossa reflexão e pensar onde eu estava e onde estava Deus nesta situação que eu passei.
E é aí que o Salmo ele fala no versículo 6, versículo 7, que Deus nos livrou. Deus nos tirou de uma armadilha igual é feita. Era muito, no meu tempo de garoto era assim, né? Fazia armadilha para pegar passarinho, né? Fazia uma arapuca, aí o passarinho entrava dentro da arapuca, aí você pegava o passarinho. E o texto diz que Deus nos tirou do laço do passarinheiro, ou seja, daquela armadilha que foi feita para pegar. O passarinheiro é aquele que caça o passarinho. E ele fez um laço, ele fez uma armadilha, uma arapuca. E ali, o texto nos fala que Deus nos livrou do laço do passarinheiro. Ou seja, muitas situações que nós passamos no dia a dia de 2022, literalmente, Deus nos tirou do laço. De repente você ia atravessar a rua e viria um carro em alta velocidade, mas aí o pneu do carro furou lá atrás. E aí aquele carro não passou, não te atropelou. De repente você ficou chateado porque você perdeu o ônibus. Poxa, vou chegar atrasado no meu trabalho. Eu perdi o ônibus. Só que você pega o ônibus seguinte, quando chega à frente, o ônibus que você perdeu está parado porque quebrou o motor. Várias situações, e detalhe, você pegou o ônibus que veio depois e conseguiu chegar no horário no teu trabalho. Então, esses são exemplos simples de coisas simples que poderiam, ou às vezes até aconteceram conosco durante este ano, e Deus nos livrou, como disse o salmista no Salmo 124. E aí, nós podemos então reafirmar a nossa confiança neste Deus para o ano de 2023. Da mesma forma que nós fomos libertos, Deus esteve do nosso lado. Da mesma forma que situações difíceis apareceram na nossa vida e nós ultrapassamos estas barreiras, da mesma forma nós podemos crer que no ano de 2023, nós, você que está nos assistindo, vai passar, vai ser livre, vai ser liberto. E aí no texto que nós lemos, no texto de Êxodo, nós vemos como Deus tratou o povo no Egito. O livro do Êxodo começa contando a história de como o povo adentrou no Egito através de José. José foi vendido pelos seus irmãos e acabou sendo escravo ali de Potifar no Egito. Só que depois Moisés foi preso, depois de preso ele foi solto, foi exaltado na presença de Faraó e acabou ficando sendo o segundo em comando do Egito. José só devia respostas, só devia obediência ao Faraó. Demais, todas as outras pessoas eram subordinadas a José. E por causa dessa subordinação, da inteligência e principalmente da presença de Deus na vida de José, José fez não só o faraó do Egito ficar rico, mas a própria nação egípcia ficou rica. E era como se fosse um grande país que hoje domina as armas, o comércio, a indústria. Tudo naquele tempo era dominado pelo Egito. E as nações, elas iam até o Egito para poder comer, porque não tinha comida na terra, havia fome. E aí José servia aquelas pessoas e em troca pedia o pagamento em dinheiro. Se não tivesse pagamento em dinheiro, vinha bens, animais, e aí depois, quando a pessoa não tinha mais nada, bom, então agora resta a minha vida, resta eu pagar por aquilo que eu vou comer. E desta forma, o Egito ficou com muitos escravos. E dentre esses escravos estavam os judeus, os israelitas, que na época não eram judeus, eram hebreus ainda, né?
Eles ficaram ali escravos e passaram 430 anos ali como escravos. E no final, já o povo estava ali sem o conhecimento do faraó das obras de José. Morreu o faraó que era amigo de José e outros faraós foram passando e chegou um tempo que esse povo não era mais reconhecido como o povo de José, que tanto benefício trouxe para o povo egípcio. E aí entra um faraó que vê o crescimento do povo, que entrou ali no Egito com 70 pessoas e agora já era uma grande nação. E aquele faraó, ele teve medo daquele povo, do crescimento daquele povo. E eu não sei se talvez tenha acontecido isso lá no teu emprego. Não sei se talvez tenha acontecido isso lá na tua vida. Você começou a crescer onde você estava, e aí alguém olhou para você e falou assim: aquele fulaninho, aquela fulaninha vai tomar o meu lugar. Então deixa eu fazer o quê? Deixa eu destruir, deixa eu cortar as pernas dele para que ela não chegue até onde eu estou. E foi assim que o faraó fez. Quando ele viu que o povo de Israel estava crescendo, ele teve medo do povo crescer e tomar o Egito. E aí o que ele fez? Chamou umas parteiras e falou assim: olha, todos os meninos que nascerem, vocês matem, para que essa nação não cresça. Deixa ficar só viva, só as meninas. E o que as parteiras fizeram? Elas não obedeceram àquela ordem que receberam de Faraó. Existem pessoas que não imaginam o poder que tem nas suas mãos. Faraó não imaginou o que era aquele povo, quem era aquele povo que ele estava mandando matar. Faraó não imaginou o que ele tinha nas suas mãos. Imagine, se Faraó fala assim: poxa, aquele povo ali entrou aqui com 70 pessoas e agora é uma nação, por que isso? Alguém ia falar com ele: não, porque eles servem ao Deus vivo. E o Deus deles os fez prosperar, da mesma forma que fez a cada um de nós aqui no Egito. E aí, Faraó ia falar o seguinte: opa, então eu vou me juntar com esse povo, porque se eu me juntar com eles, eu também vou crescer. Mas Faraó fez isso? Não. Faraó mandou matar. Às vezes, se juntar com aquele povo, ou se juntar com alguém, para você, para mim, às vezes é difícil. Eu prefiro desprezar, deixar para lá, matar, abandonar. E as parteiras, elas não imaginavam o poder que elas tinham nas suas mãos. Elas tinham o poder de destruir uma nação, porque era isso que desejava Faraó, que as parteiras matassem os meninos e destruíssem a nação de Israel. Da mesma forma que Faraó não sabia o motivo, não sabia quem era aquele povo, e ele não se aliou para aquele povo, as parteiras fizeram o contrário. Elas se aliaram. Elas não mataram os meninos, a nação cresceu e elas também foram abençoadas. Porque diz a Bíblia que elas também tiveram filhos. Olha só que coisa interessante. Quando nós nos aliamos a Deus, ou nos aliamos ao povo de Deus, a bênção vem não só para o povo de Deus, mas vem para nós que nos aliamos a este povo. E muitas vezes nós não temos a verdadeira visão, que é a visão de Deus nas nossas vidas. Faraó não teve a visão de Deus, mas as parteiras tiveram a visão de Deus. E aí, qual foi a consequência disso? Nós conhecemos a história. A história nos diz que o povo cresceu, tornou-se numeroso. Mesmo com todas estas
investidas desse faraó e de outros para que o povo não crescesse. O povo cresceu, e para evitar que eles tomassem o Egito, foi imposta para este povo muitas cargas de trabalho. Eles não tinham tempo de dormir, não tinham tempo de descansar, não tinham tempo de adorar a Deus, mas eles, pouco tempo que eles tinham, eles começavam a clamar a Deus. Eles começaram a buscar a ajuda de Deus. Eles começaram a pedir: Deus, salva-nos desta situação. E diz a palavra de Deus que Deus ouviu o clamor do povo dele que estava no Egito. E quando Deus ouve o clamor do povo, pode ter certeza de uma coisa: quando Deus ouve o clamor do povo, seja ele que tenha sido escravo, esteja como escravo ou ainda vá se tornar escravo, quando Deus ouve o clamor do seu povo, ele age. E foi assim que Deus fez. Olhou para a terra e viu Moisés, chamou Moisés: Moisés, você vai lá no Egito, você vai libertar o meu povo que está lá. E aí Moisés vem, depois de muita luta também, né? Porque Moisés achava que ele não era capaz, mas ele diz: não, você vai, leva o teu irmão vai ser a tua voz. E aí eles chegam até o Egito, começam a tramar ou começam a tratar com o faraó para que o povo de Deus seja liberto. E ali nós entendemos que há um endurecimento no coração de um faraó, porém esse endurecimento faz parte também dos desejos de Deus para mostrar quem é o Deus a quem aquele povo servia, para mostrar aos egípcios quem é o verdadeiro Deus. Então todo o propósito ali acontece. Então as 10 pragas e o povo é liberto. E aí nós chegamos no capítulo 13, onde nós lemos, logo após o povo passar o Mar Vermelho, ou o Mar de Juncos, como querem os historiadores, diz o texto que eles saíram de Sucote. Sucote é uma cidadezinha logo após ali, e diz o texto que durante a noite, durante o dia, versículo 21 do capítulo 13, o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Uma nuvem para proteger de dia e de noite. Hoje é dia 31 de dezembro. Estamos iniciando um novo ano. O que nós podemos pedir a Deus? O que você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã que está nos assistindo, o que você pode pedir a Deus hoje? Se é que nós podemos pedir alguma coisa a Deus, a gente pode pedir a Deus que Ele faça conosco o mesmo que fez com o povo. Uma nuvem para nos proteger de dia e uma outra nuvem para nos proteger de noite. Essa nuvem de dia, ela vai nos guiar pelos caminhos onde nós iremos trafegar durante o ano de 2023. E essa nuvem de noite irá nos proteger dos perigos, do frio, que porventura possam surgir no nosso ano de 2023. E o interessante é o que diz no versículo 22. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então, como diz o Salmo 124, que nós renovamos a nossa confiança em Deus, nós podemos também dizer que no ano de 2023,
A nossa confiança estará renovada em Deus e nós podemos ter a esperança e a confiança de que uma nuvem estará sobre nós durante o dia para nos guiar pelos nossos caminhos durante o ano de 2023 e também uma nuvem estará sobre nós à noite para nos proteger, para nos guardar em todos os nossos caminhos no ano de 2023. Mas não para só por aí. Porque quando nós olhamos nos evangelhos e quando olhamos a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, eles não são separados, eles são uma coisa só. Eles tratam do mesmo assunto. Eles tratam do assunto de salvação, eles tratam do assunto de libertação, e eles nos levam à figura do Messias. Moisés é um tipo de Messias, é uma figura de Messias, de Salvador, de ungido, que proporcionou ao povo de Israel ser livre da escravidão do Egito e ser liberto na terra prometida. Moisés representa a obra de Cristo nas nossas vidas, que é nos tirar do mundo de pecado e nos transportar para o reino de Deus. E aí, lá em João, no capítulo 14, versículo 2, Jesus diz que vai preparar lugar para nós. Ele foi e ele falou isso para os seus discípulos: olha, eu estou indo, vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar, quando estiver tudo pronto, eu vou voltar e vou levar vocês para onde eu estiver, para que nós possamos estar juntos por toda a eternidade. Mas aí, os discípulos ficaram temerosos. Imagine você ter a presença de Jesus com eles todos os dias e de repente você agora vai ficar sem Jesus. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, foi para o céu, e agora o que eu faço? Vão me prender, vão me matar. Era assim que pensavam os discípulos. Aí Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 28, Mateus capítulo 28, versículo de número 20, diz assim: a parte B do versículo: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A nuvem que estava durante o dia com o povo judeu, o povo hebreu, o povo israelita, lá no Egito, saindo do Egito, a nuvem que estava durante o dia, fica bem claro, a nuvem que estava durante o dia com o povo hebreu saindo do Egito, a nuvem que estava durante a noite com o povo hebreu saindo do Egito e que protegia eles durante o dia, guiando-os pelo caminho, protegia durante a noite dos perigos, do frio. E diz o texto que esta nuvem nunca se apartou deles. Esta nuvem representa o Senhor Jesus, que está conosco todos os dias, até o confim dos séculos, até a consumação dos séculos. Jesus foi para o céu, mas ele falou: mas eu vou estar com vocês, eu não vou deixar vocês órfãos. O povo saiu do Egito com Moisés, chegou na frente do Mar Vermelho. E aí, o que eu faço agora, Senhor? Aí Deus fala para Moisés: Moisés, diga ao povo que marche. E quando o povo marchou, as águas do mar se abriram e eles passaram a pés enxutos. Quem fez isso? O Deus que nós servimos, que estava com o povo naquele dia e continua conosco hoje e vai continuar até toda a eternidade. E diz o texto
de Atos, no capítulo 2. Atos, capítulo 2. Versículo de número 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Esse aqui foi o cumprimento da palavra de Jesus, quando ele falou: eis que eu estarei convosco todos os dias. Jesus não está presente entre nós em carne e osso, mas ele está presente entre nós em espírito e em verdade. E este Espírito é o Espírito Santo. Desliga o registro lá. E este Espírito é o Espírito Santo que nos faz todos os dias lembrar daquilo que foi falado, daquilo que foi pregado, não só por Jesus, mas por todos aqueles que amam, todos aqueles que gostam, todos aqueles que respeitam a palavra de Deus. O Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo nos orienta, o Espírito Santo intercede por nós, e é o Espírito Santo que está a cada dia conosco, ao nosso lado e dentro de nós, fazendo toda a obra que é da vontade de Deus, para que nós andemos nos seus caminhos. Então, no ano de 2023, que daqui a meia hora estará chegando para nós, o nosso desejo é que o Espírito Santo, da mesma forma que agiu com o povo de Israel lá no Egito, protegendo, guardando, conduzindo, o Espírito Santo faça conosco neste ano de 2023, da mesma forma, nos protegendo, nos guardando, nos conduzindo, nos orientando, nos fazendo tomar decisões que sejam decisões vindas diretamente de Deus, para a bênção nas nossas vidas, como aconteceu e vimos aqui as bênçãos do ano de 2022. Que no ano de 2023 possamos ter a presença do Espírito Santo todos os dias na nossa vida, como a nuvem durante o dia e como a nuvem, uma coluna de fogo durante a noite. Que Deus possa agir nas nossas vidas todos os dias do ano de 2023. E Deus pode. Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós pensamos. E é por isso que nós o adoramos, e é por isso que nós glorificamos ao teu nome, ó Deus. Eu quero orar nesta hora, agradecendo a Deus a oportunidade que Ele nos deu de ouvir a Tua palavra mais uma vez. Senhor Deus e Pai, graças te damos, porque temos a oportunidade de ouvir a Tua palavra, tivemos a oportunidade de ouvir a Tua palavra mais uma vez. E queremos, ó Pai, no final deste ano, te agradecer por todas as vezes em que tivemos a oportunidade de ouvir a Tua palavra, de ser edificados por ela. E agora, Pai, nós temos esta certeza mais uma vez, de que Tu estarás conosco no ano de 2023. E tudo o que acontecer no ano de 2023 estará sob o Teu controle, estará sob a Tua mão poderosa, Pai, porque nada foge ao Teu controle. Esta é a oração que fazemos
agradecidos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém.